Coparticipação sobre medicamento em plano de saúde. Será que é válido? Será que é lícito? Olha, eu vou explicar tudo para vocês nesse vídeo e eu vou tentar jogar luz aí sobre esses casos de pessoas que estão pagando muito caro a título de custeio de coparticipação, por exemplo, quando precisam de um medicamento pelo seu plano de saúde. Me acompanhe. Bom, permitam que eu me apresente, eu sou Elton Fernandes, eu sou advogado e eu sou também professor de Direito de alguns importantes cursos de pós-graduação em Direito da Saúde no Brasil. Eu sou professor, por exemplo, de curso de pós-graduação na USP de Ribeirão Preto, na USP de São Paulo, eu dou aula também, por exemplo, na EPD em São Paulo, em Recife, e eu debato esse tema muito longamente com os meus alunos, então eu vou tentar aqui sintetizar a vocês um pouquinho daquilo que aconteceu e do que o STJ agora está interpretando. Basicamente, a boa notícia é que o STJ determinou que a coparticipação mensal a ser paga por um beneficiário de plano de saúde não pode ser superior ao valor da mensalidade, de forma que cada beneficiário de plano de saúde, no máximo, poderá pagar o valor da mensalidade como coparticipação. Então, se eu gasto R$500 de mensalidade, quanto eu vou poder pagar de coparticipação no mês? Eu vou poder pagar até mais R$500 para essa operadora de plano de saúde. O valor da coparticipação nunca poderia ser superior ao valor da mensalidade. Olha, embora alguém possa dizer para mim, mas isso continua sendo alto, essa é uma importante decisão judicial, porque na prática o que a gente tem visto são cláusulas de coparticipação que cobram 20%, 30%, 40%, por exemplo, dos procedimentos, exames, medicamentos e etc. E aí essas cláusulas estavam sendo anteriormente, muitas vezes, validadas pelo Poder Judiciário. Estavam sendo chanceladas pelo Poder Judiciário sem muito critério. Acontece que, como eu disse para vocês, a posição mais recente do STJ é a de que, embora seja válida a cláusula de coparticipação, ou seja, continua sendo válido e possível cobrar a coparticipação, o valor mensal a ser pago não pode ser superior ao valor da mensalidade. E isso se constitui como uma imensa vantagem a todos os beneficiários de planos de saúde. Aí você pode me perguntar assim, mas Elton, essa decisão ela é aplicável automaticamente a todos os beneficiários de planos de saúde? E eu vou dizer para vocês que essa é a má notícia, porque não é automaticamente aplicável a toda operadora de saúde ou a todo beneficiário. Essa é só uma importante decisão judicial, é um importante precedente do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, que determinou isso de acordo com um caso concreto, analisando aquela situação. Mas é um farol, não deixa de ser aí uma jurisprudência, no sentido de ser um precedente judicial, uma importante decisão que pode vir a ser usada por outros tantos consumidores que estão pagando caro a título de coparticipação. Mas, como eu mencionei, não é automaticamente aplicável. Elton, isso consta de uma regra da ANS, é isso? Não, isso não consta, ou pelo menos não consta mais de uma regra da ANS, ok? Isso, basicamente, eu vou tentar simplificar para vocês, mas a ANS chegou a ter uma regra dizendo exatamente isso, que a coparticipação não poderia ser maior que o valor da mensalidade, mas essa regra, por uma série de razões, ela foi revogada pela ANS. Por quê? Olha, porque teve ali um entrevera, a OAB entrou com uma ação para suspender um trecho dessa regra, o Supremo Tribunal Federal, na época, suspendeu um trecho dessa regra e, como suspendeu uma parte, a ANS foi lá e revogou a regra inteira. Falou, ninguém gostou da regra, então eu vou revogar a regra toda. Mas, agora, o STJ, nessa decisão, deu uma importante luz para todos os beneficiários de planos de saúde, estabelecendo esse farol, esse teto máximo de coparticipação que não pode ser o mais do que o valor da mensalidade. Aí você poderia me perguntar assim, mas tudo bem, eles não vão poder me cobrar nesse mês, mas poderão me cobrar no mês seguinte. E eu diria para vocês, sim, mas no mês seguinte também não pode ser superior ao valor da mensalidade. O valor, basicamente, que você pagaria em um ano de plano de saúde, a título de mensalidade,
você não pode pagar mais do que isso também a título de coparticipação. De modo que, na prática, vale sempre a simplificação que eu fiz, da regra, dizendo que o valor máximo da coparticipação não pode ser maior do que o valor pago pelo beneficiário a título de custeio do seu plano de saúde. Elton, como eu faço a partir disso? Eu ligo na minha operadora de saúde, reclamo, falo dessa decisão do... Olha, você pode evidentemente fazer isso. Na prática, eu duvido muito que a operadora de plano de saúde vá rever, e mesmo a ANS, evidentemente, ela já revogou a regra, então ela vai lavar as mãos, provavelmente. Mas eu sugiro sempre que, para debater as suas especificidades, o seu caso, analisar o seu contrato, a sua situação, você converse com um advogado experiente e especialista em plano de saúde. Um advogado experiente e especialista, por exemplo, que passou por um curso de pós-graduação, que teve a possibilidade, por exemplo, de debater tudo isso de uma maneira muito profunda, analítica e profissional, ele certamente vai estar muito bem preparado para reconhecer esse problema e buscar aí, se necessário for, aplicar esse importante precedente judicial à sua situação, ao seu caso, e, portanto, procure sempre advogados especialistas, experientes em todo o Brasil. Hoje é possível você encontrar, porque hoje, por exemplo, a gente tem aí em todo o Brasil o processo que é inteiramente eletrônico, de modo que, mesmo que não tenha alguém na sua cidade, que você não conheça diretamente alguém, você pode buscar na internet, você conhecendo alguém e confiando nesse profissional, você pode buscar uma consulta online com esse advogado, por exemplo, conversar com esse profissional, a fim de que você possa compreender, e esse profissional, de qualquer lugar do Brasil que ele tiver, ou do mundo, ele vai poder manejar uma ação judicial, porque o processo judicial é inteiramente eletrônico em todo o Brasil, e nesse tipo de processo que vige aí interpretação de lei, sequer costuma ter audiência, de modo que fale sempre com um especialista e não deixe nunca de buscar orientações sobre o seu direito. Eu espero ter ajudado, espero ter sido útil a vocês. Muito sucesso, que tudo fique bem e até o próximo vídeo.